nossa segunda aula sobre a matemática básica. Na aula anterior estudamos as noções básicas de conjunto e na aula de hoje vai ser sobre os conjuntos numéricos. Sabemos que os dois objetos principais que a matemática se ocupa são os números e as figuras geométricas. Então vamos estudar sobre os conjuntos numéricos. Na aula anterior vimos que os conjuntos é uma coleção de elementos, qualquer que seja. E os conjuntos numéricos vão ser o quê? Então, vai ser a coleção de elementos cujos elementos são os números. Então, vamos estudar hoje o conjunto dos números naturais, que é representado por N, o conjunto dos números inteiros, que é representado por Z, o conjunto dos números racionais, que é representado por Q, o conjunto dos números irracionais, que é representado por I, o conjunto dos números reais, representado por R, e o conjunto dos números complexos, representado por C. Se você estuda ainda no ensino fundamental, certamente não ouviu falar sobre o conjunto dos números complexos, mas já se for ensino médio, já sabe do que eu estou falando. Então, vamos começar com o conjunto dos números naturais. Temos aí uma frase de Leopoldo, para dar abertura aqui, que Deus criou os números naturais e o resto é obra dos homens. Então, porque esses números naturais é desde o princípio lá das contagens, então desde o início da nossa vida, quando vamos lá, nascemos e vamos crescendo, vamos nos deparando, os primeiros números é o conjunto dos números naturais, que ele é representado por N. Então, os conjuntos dos números naturais são os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reticência, fechou em conjunto. E temos o subconjunto. Então, que subconjunto? O N com o asterisco, quer dizer que é o conjunto dos números naturais menos o zero. Então, temos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reticência. O N e o P é o conjunto dos números pares. Então, 0, 2, 4, 6, 8. Então, o N e o I, então, o conjunto dos números naturais ímpares. Então, 1, 3, 5, 7, 9 e reticência. Temos também que todo número natural ele tem um único sucessor. Mas o que é sucessor? É aquilo que vem depois. Então, temos aí o 5, então o sucessor, o número que vem depois do 5, o 6. E o antecessor, que vem antes, o 4. Então, todo número vai ter um único sucessor e todo número tem seu antecessor menos o zero, porque o zero é o primeiro elemento do conjunto dos números naturais. Então, o zero tem um sucessor 1, porém ele não tem antecessor. Então, vamos aqui falar agora sobre o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é representado por Z e ele inclui os números negativos e os números naturais. Então, a junção dos números negativos com o conjunto dos números naturais surge o conjunto dos números inteiros. Temos aqui uma parte do conjunto, Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então, isso aí é o conjunto dos números inteiros. Temos aí o subconjunto, Z com asterisco, que quer dizer o Z sem os números, sem o número 0. E temos também o N. O N é subconjunto de Z, porque o N pertence ali ao conjunto, todo o N. Então, a gente diz que o N está contido nos números inteiros. Ou seja, o Z contém N. E há também a simetria. Há uma simetria em relação ao zero, quer dizer a distância, que o número está ao zero. Então, pode dizer que é o oposto ou simétrico. Um exemplo, o 3 e o menos 3. O 3 e o menos 3 ele tem a mesma distância ao número 0. Então, dizemos que eles são opostos simétricos. Então, o oposto de 3 é menos 3 e o oposto de menos 3 é 3. O oposto de menos 5 é 5, o oposto de 5 é menos 5. Porque eles têm a mesma distância. São os números que têm a mesma distância do zero. Se a gente olhar lá na reta numérica, eles estão distantes 5 unidades. Conjunto dos números racionais, que é representado por Q. Então, ao acrescentarmos as frações não aparentes positivas
e negativos ao conjunto Z, obtemos o conjunto dos números racionais. Mas, professor, o que é fração aparente? Já não lembro mais. Então, se eu digo 12 por 4, 12 dividido por 4, isso aí é uma fração aparente, porque a resposta é 3. Então, podemos dizer que todo número racional ele pode ser escrito por meio de uma fração. Se eu tenho um número 3,5, eu posso ter escrito ele por meio de uma fração, 7 sobre 2. E nos números que dá a fração aparente, né? O 4, ele pode ser escrito como 8 por 2, 8,5. Então, o conjunto dos números racionais é essa junção. Como o conjunto dos números inteiros era os números naturais com os números negativos formar o conjunto dos números inteiros, então o conjunto agora dos números inteiros com as frações não aparentes são os números, é o conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais é representado aqui por menos 2, menos 3 meio, menos 1, menos meio, menos 1 quarto, 0, 1 meio, 3 quartos, 1, 5 terços, 2 e reticência. Então, todo número racional pode ser escrito na forma sobre A sobre B. Então, o nome racional já vem daí, porque ele pode ser escrito através de uma razão. Então, sabemos que o B aí tem que ser diferente de 0, porque não podemos escrever 5 sobre 0 aí dentro do conjunto dos números racionais. Então, temos aqui um exemplo, 1,5 é a mesma coisa de 3 sobre 2 e menos 4 a mesma coisa de menos 8 sobre 2. Para mostrar aí das frações aparentes, né, o menos 4, e das frações não aparentes aí, que resulta no 1,5. O conjunto dos números irracionais. Temos aqui há números decimais que podem ser escritos na forma fracionária, como o que vimos, né, os números racionais que podem ser escritos na forma fracionária. Qualquer número racional pode ser escrito por meio de uma fração, tanto uma fração aparente como uma fração não aparente, mas há também números decimais que não podem ser escritos nessa representação fracionária. Então, são os decimais infinitos e os não periódicos. Esses números são chamados de números irracionais. Temos aqui um exemplo de alguns, como raiz de 2, raiz de 3, o π. Então, esses números, eles não podem ser escritos por meio de uma fração, então eles não são do conjunto dos números racionais, então eles são um conjunto dos números à parte, que é os conjuntos dos números irracionais. Lembra que começamos com o conjunto dos números naturais, aí para explicar o conjunto dos números inteiros, eu disse que os números naturais pertenciam ao conjunto dos números inteiros, os números inteiros eram os naturais mais os negativos. Para explicar o conjunto dos números racionais, eu disse que era o conjunto dos números inteiros e depois as frações não aparentes. Então, um sempre estando, né, contido no outro. Já os números irracionais, não, ele é a parte. São os números que não podem ser escritos por meio de uma fração, como raiz de 2, raiz de 3, o π. Então, eles é a parte, chamados aí conjuntos dos números irracionais. Vamos aqui para o conjunto dos números reais, que é a união de todos esses números que tratamos até agora, dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Então, obtemos aí o nosso conjunto dos números reais. Então, temos aqui um diagrama, né, que o N, o ciclo está dentro do Z, que está dentro do Q, que junto com o I dos irracionais estão dentro do conjunto R. E conjunto dos números complexos. Não vamos abordar esse conteúdo aqui alongar, né, conjunto dos números complexos, porque essas aulas estão aí na playlist da matemática básica. Então, aqui essa é a matemática básica mesmo, que vocês viram aí no ensino fundamental e um pouquinho do ensino médio. Então, mas como o conteúdo de conjuntos complexos já é conteúdo do ensino médio, não vamos abordar aqui. Em outra aula, né, podemos prosseguir com esse conteúdo. Então, os números complexos ele devem ser tais que possam ser somados, multiplicados e também possibilita a extração da raiz quadrada de um número negativo. Logicamente, os números reais precisam ser elementos desse conjunto. Então, temos aí, né,
que o conjunto dos números reais, eles precisam fazer parte do conjunto dos números complexos. Então, o conjunto dos números complexos, eles têm sempre uma parte imaginária e uma parte real. Por isso que o conjunto dos números reais precisam fazer parte. Por exemplo, eu sei que vocês já se depararam com a raiz quadrada de -9. Aí fala, raiz de número negativo não existe. Não é que não existe em lugar nenhum. Não existe dentro do conjunto dos números reais. Mas dentro do conjunto dos números complexos, a raiz de -9 existe sim. Então, o conjunto dos números complexos é feito para estudar esses tipos de questões, como raiz quadrada de número negativo. Então, fica até a próxima aula. Muito obrigada, né? Essa foi a nossa aula de conjuntos numéricos, só para abordar um pouquinho dos conjuntos, falar um pouquinho de cada um. Então, como a aula já disse, né, matemática básica, vamos pegar só mesmo o básico para poder relembrar. E de pouco a pouco a gente vai aprofundando mais o conteúdo. Então, muito obrigada e até a próxima aula.